Olá! Hoje eu quero explicar para você um caso clínico de um paciente que me procurou de uma região bem distante, do interior do Brasil, onde tinha um problema muito sério, pois reclamava da sua reabilitação na parte superior, utilizando uma prótese sistema protocolo, que não tinha estabilidade mecânica, que não tinha firmeza, que ela tinha movimento mesmo com parafusos, pois alguns parafusos de fixação dessa prótese haviam fraturado. Meu nome é Paulo Pasquale, sou mestre, doutor e pós-doutor em implantodontia. A respeito desse assunto, desse caso, desse paciente, ele estava vivendo de uma forma extremamente preocupada. Esse paciente, um senhor de 60 anos, solteiro, buscando uma melhor qualidade de vida, estava extremamente inseguro com esse trabalho. Inclusive, já tinha ouvido de outros profissionais que ele tinha procurado na sua região, nesta área de implantodontia, já tinham relatado para ele da sua perda de estrutura óssea, perda de umas regiões devido a esta instabilidade da prótese. Em casos como desse paciente, muitas vezes acontece de não ter até o vedamento labial e ter saída de saliva excessiva, não conseguir bloquear a saliva, que era um dos traumas dele também. Essa estabilidade mecânica que eu falo, que faz o movimento dessa prótese pela fratura dos parafusos dessa prótese que está apoiada sobre os implantes, a dificuldade ou a impossibilidade de remover esses parafusos que fixam a prótese, fazem muitas vezes ficar apoiado em uma quantidade menor de implantes, em 4 ou 5 ou 8 implantes, e ficar apoiado sobre 1 ou 2 ou 3, e esse movimento fazer força contrária negativa sobre a estrutura óssea e perder essas estruturas, que é o caso desse paciente. Essa estrutura óssea, segundo o relato dos profissionais, não tinha muito mais o que fazer. E isso cada vez mais deixou ele agoniado, cada vez mais. Ele então foi buscar, ele foi ir na luta de realmente não se entregar, foi o que ele me relatava. Entrando pela internet, buscando assuntos específicos, como nós todos sabemos, nos encontramos. E através de diálogo via internet, explicações, ele mandando as imagens, fui orientando ele para deixá-lo mais tranquilo e mostrando para ele que hoje as possibilidades são enormes, as possibilidades são inúmeras de conseguir reconstituir estruturas ósseas. E através de exames tomográficos, via e-mail, via WhatsApp, conseguimos nos sintonizar bem, conseguir tranquilizar ele e mostrar que o mundo não tinha acabado. Mostrar para ele que existia sim a possibilidade de auxiliar ele e quem sabe a gente conseguir realmente fazer com que ele parasse de sofrer, parasse de não se relacionar com pessoas, pois ele era um homem solteiro, 60 anos, muito bem relacionado, mas tinha aquele limite de relação social, tinha aquele limite de relação com ele próprio, aquele trauma, aqueles cuidados que ele tinha que ter em virtude daquelas inseguranças internas que nós sabemos que são muito ruins. E através dessa aproximação, programamos a sua vinda. E aqui chegou, na nossa clínica, batemos um bom papo e ele me contou exatamente a sua vida, que sofreu um acidente, que teve grandes perdas ósseas, e que para a época a reabilitação que foi realizada nele
era muito top, muito bacana, e era aquilo que se podia fazer. Mas a evolução vem para auxiliar, e hoje podemos sim conseguir auxiliar muitas pessoas que, quem sabe, tenham na sua cabeça que o seu caso não tem solução. O seu caso é um caso perdido. Durante 3 dias aqui presente, conseguimos, por preparações prévias de exames e medicações para equilibrar seu organismo de forma extremamente prática, simples, objetiva, fazer com que a gente conseguisse remover esse trabalho, reconstituir as estruturas ósseas necessárias e, nesse caso, utilizamos o método TCO, que dava a segurança de vida necessária para reconstituir as bases ósseas, a estrutura óssea que afirma o implante, de forma extremamente bem objetiva. E para quem veio desanimado, cabisbaixo, crente, mas não tão crente, porque de tanto ouvir comentários não tão positivos, conseguimos reabilitar toda essa estrutura necessária que tinha para instalarmos implantes e instalarmos uma prótese definitiva em 3 dias, fazendo desde o enxerto, fazendo a instalação dos implantes necessários e voltar lá para o norte do país de forma extremamente transformada. E não tem melhor satisfação profissional do que você ouvir do paciente quando ele diz assim: voltei para a vida, vou voltar a viver, vou voltar a me amar, vou buscar o que eu mereço e eu nunca consegui, em virtude de eu ficar escondido, por não poder me expressar, por não poder falar, por não poder chegar perto das pessoas, pois ele estava inseguro e agora essa insegurança foi transformada em segurança e aumento da autoestima. Outro detalhe importante é você ouvir. Para mim, um grande valor é, pós todo o processo, ele bem distante, a milhares de quilômetros daqui, e expressar via vídeo o quanto grato ele estava e o quanto realmente ele se adaptou rapidamente a essa nova vida, a essa nova estrutura, estável mecanicamente, equilibrada e fazendo com que aqui eu também me sentindo com o coração cheio de ter cumprido a missão, o caminho de deixar as pessoas viver com mais qualidade de vida. A quebra de parafusos, de próteses fixas e, às vezes, perdas de paredes, de estruturas ósseas que fazem você perder os implantes ou que fazem a tua prótese não ficar estável. Hoje, o mundo está extremamente aberto, com muito conhecimento. E esse paciente é um exemplo, por isso que estou aqui para mostrar para você, por isso que estou aqui para aliviar teu coração, pois existe um mundo muito grande esperando para auxiliar você e destraumatizar heranças que pode ser que no seu entendimento sejam imutáveis. Obrigado, e hoje é isso que nós temos para entregar para você.
Olá! Hoje vamos falar sobre perda de implantes. Até porque aqui na clínica tivemos um caso extremamente interessante que me fez fazer esse vídeo para mostrar para você o que realmente muitas vezes acontece, pode acontecer e as pessoas ficam desinformadas. Meu nome é Paulo Pasquale, sou mestre, doutor e pós-doutor em implantodontia. Nesse caso clínico, foi muito bem exemplificado para mim, para o paciente, foi muito bem estudado, pois um paciente distante daqui da minha clínica nos procurou via internet, quase desesperado, diria até com problemas de alta ansiedade, quase psicológico, em virtude, eu notando pelo diálogo com ele, em virtude do processo que ele passou para reabilitar estruturas dentárias perdidas, aonde, contando ele, foram removidos alguns dentes remanescentes que, segundo ele, estavam bem na região superior e instalado imediatamente outros implantes por um profissional que também provavelmente buscou solucionar o problema desse paciente. Esse paciente, então, relata que saiu mora num grande centro, foi para um outro grande centro para solucionar esse caso. E segundo ele, ou ele não entendeu muito bem a explicação do profissional, mas segundo ele, o desespero começou quando no dia seguinte foi feito inclusive anestesia geral para ele, para fazer tudo numa sessão, que hoje muitas vezes não há mais necessidade, no meu entendimento, para anestesia geral, e sim local, pois os métodos estão extremamente desenvolvidos, simplificados e menos agressivos. Mas voltando ao comentário do paciente, quando ele acordou, que ele viu a sua situação de perda de estrutura, a perda dos dentes gerou uma perda de base para os tecidos moles da face, a pele, e com a prótese instalada, os dentes fixos instalados, ele relata que não se reconhecia mais, não se sentia mais o mesmo. E segundo ele, relatando que não sabia como voltar para a sua cidade, como ia ser recebido pelos familiares. Veja o quanto ali iniciava um processo traumático, psicossocial, pois essa influência de uma avaliação prévia dos resultados que vão ser feitos no paciente e como vão ficar, é muito necessário para que realmente ele tenha uma prévia visualização de como vai ficar, para ver se é do seu interesse, se é da sua satisfação, se é do seu gosto. Afinal de contas, a individualização de cada um, a personalização da face de cada um, não podemos sair muito da linha e sim recuperar o que se perdeu na vida. Mas chegando em casa, segundo ele, não sabia como se relacionar, estava um pouco perdido e batendo na cabeça dele assim sempre. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Os familiares, segundo ele, sempre amorosos, queridos, diziam que estava tudo bem, mas ele, segundo, dizia assim, eu sentia que não estava. Eu sentia que eu precisava buscar, não era aquilo, e eu sentia dentro de mim, isto é momentâneo. Mas seguiu e foi lentamente entrando na internet, buscando soluções melhores. E nesse tempo, nesse intervalo, meses, começou a me contar uma história um pouco triste, pois começou a sentir a prótese fixa abalando, mexendo, deslocando, e não pelos parafusos que fixam, e sim pela estrutura por perda dos implantes. E o desespero começou a pegar.
E você sabe, quando você entra na internet, nós sabemos que temos 1000 informações e ali a gente pode se perder por diversas milhares de informações e você não seguiu o foco. E ele começou a procurar na internet e nos achamos, nos encontramos. E através de avaliações, eu ouvindo isso que eu estou falando para vocês, ele foi relatando, dizendo que queria de qualquer jeito, de qualquer forma, não custa o que custasse. Sabe o desespero? Eis o perigo. Este é o momento de a gente pegar na mão, da gente realmente acalmar quem está ali. E foi o que eu busquei. Orientar e explicar e buscar o motivo por que é que perdeu os implantes. Por que essa situação estava presente assim. Nós sabemos que a perda dos implantes tem diversos motivos, mas eu tinha que descobrir qual era o motivo específico desse paciente. Perda de implantes, você pode perder por falta de estrutura óssea. Um osso desqualificado quer dizer um osso mais amolecido, um osso não tão calcificado. A própria prótese não estar bem equilibrada, que nem automóvel, né? Tem o balanceamento e geometria, tem que ter esse equilíbrio, senão ele perde essa estabilidade da face da mastigação, nós sabemos disso. E diversos motivos que não é o momento aqui que a gente explica sobre perda de implantes. Mas fui buscar e descobri que o motivo dele era sistêmico. Como assim, Paulo, sistêmico? Esse paciente era diabético, mas estava escondido, ele era fumante. Esse paciente tinha um alto grau de ansiedade. E aí eu senti com quem que eu estava e fiz uma busca de resgate auxiliando esse paciente. Sem ele vir para o meu trabalho, nada, só pela internet. Dessa forma, através de exames laboratoriais e de um realinhamento de novo desse organismo, durante alguns meses foi necessário, pois se eu liberasse, com certeza ele viria de imediato para tentar resolver, o que eu não iria conseguir resolver, porque eu seria negligente numa situação que deveria ser sim, e foi previamente avaliada e, na sequência, organizado no organismo dele para que sim pudesse ter resultados positivos e não passar segunda vez pelo mesmo processo de perda de estrutura e perda de implantes. E nesses 4 meses, através de exames laboratoriais, avaliações mais profundas, do entendimento do porquê dos resultados negativos, aplicamos o GPS do cálcio, que é uma metodologia que está dentro do método TCO, que reorganiza o alinhamento do cálcio para as enxertias e para fortalecimento dessas estruturas ósseas presentes. Dessa forma, fomos realinhando e 4 meses após, reavaliando exames, orientando o paciente, qual é a parte dele, o que ele deve fazer ali no seu trabalho, na sua casa, eu distante, mas afinamos também e ele pegou na minha mão e eu peguei na mão dele e a gente foi junto. 4 meses após, marcamos, foi feita a tomografia e aqui chegou. Extremamente ansioso de novo. Por quê? Porque estava chegando de novo, próximo dele, aquele trauma que já tinha passado. E eu disse para ele, se tu fez sua parte, eu vou fazer a minha. E nós vamos escolher junto o resultado que eu vou fazer o meu certo, e se você fez o teu certo, nós vamos chegar lá. E ele começou a relaxar, ele começou a entender. E eu disse para ele, 3 dias você vai voltar super inteiro para casa. Vamos reconstituir todas as estruturas ósseas que você tem perdido. E para isso, o método TCO é o método que me dá a segurança, que me dá a estabilidade, que me dá a previsibilidade, que era indicadíssimo no momento para a solução desse caso. E foi o que nós aplicamos, o método TCO. Desde então, naquele momento onde conversamos muito na sua chegada, levei ele para o hotel, conversamos, saímos jantar, ouvimos toda a sua história, sua ansiedade e o seu sonho de buscar, inclusive, a individualização. Ele não tinha mais nem dente, o seu sonho era
Paulo, eu quero um por um. Sabe o que é você não ter nada? Zero. E o paciente desejar 100%. É sufoco, arde. Se eu pudesse fazer uma magia e levar ele, você pode ter certeza que eu levaria. Mas eu sabia das limitações, porque eu sabia que ele tinha o risco de não ter mais condições de instalar nem implantes e voltar para a popular dentadura, prótese total. E daí? Mas isso estava comigo, fechado, não falei para ele. Mas não estava mentindo, eu estava sim controlando a situação. E após voltar para o hotel, no dia seguinte, fizemos o nosso trabalho. Reconstituímos todas as estruturas ósseas que a gente podia. Era a instalação de implantes, às vezes, em posição que não era o ideal. Inclusive, mesmo com essa prótese instável, balançando toda, ele tinha um problema fonético, porque tinha implantes instalados mais no palato, no céu da boca, para você entender mais, lá no céu da boca, o que dificultava foneticamente para ele falar. Tudo isso foi programado. E no dia seguinte, removemos tudo, reconstituímos tudo, reposicionamos os implantes em posições ideais para que pudesse sair desse problema fonético, porque o que é o fonético nada mais que é o posicionamento da língua liberada. Você tem que estar liberado para a língua na posição ideal, na posição perfeita. Não invadir com posição de implantes, você tem a condição de reconstituir. E hoje tem-se essa condição de reconstituir. Métodos e técnicas do método TCO auxiliam a fazer com que realmente a gente consiga, em casos bem fortes como esse, ser diferenciado nos resultados através do método. E assim conseguimos deixar esse paciente retornar para a sua cidade com menos ansiedade, com menos problema psicológico, não é psicológico, é a relação, ele com as pessoas, psicossocial. Você sabe o que é um paciente chegar tremendo, eu lembro bem a cena, para conhecer alguém que ele não conhece, só na internet, cheio de dúvida. Será que eu vou entrar na fria de novo? Não estou dizendo que a gente é Deus. Eu estou dizendo para você que você merece ser respeitado. Você merece, sim, o melhor, desde que você participe do processo e não pague para fazer somente e receber. Você tem também que fazer e abrir o jogo, não esconder. E foi o que esse paciente foi buscar. Eu fui buscar lá na raiz dele. O que é? É realmente o trauma que ele tinha, pois quando ele retornou da primeira vez para a sua casa, ele tinha medo de se relacionar com a família, veja bem. E hoje, como falei, 3 dias após, retornou para a sua casa, e a palavra, ou no dia seguinte, quando eu perguntei para ele, daí fulano, como é que você está? Diz ele assim, Paulo, maravilhosamente bem. Minha esposa falou que está me entendendo muito bem, agora as minhas palavras, o som, a saliva não sai mais, não fica solta. E a face foi recuperada, a estrutura óssea, meu nariz bem posicionado como eu era. Quanto vale isso para nós ouvir de alguém que tem a relação dia a dia, 24 horas? E é isso que hoje, na odontologia, nós devemos buscar. Por isso que estou relatando esse caso clínico, porque precisamos mostrar não somente os casos generalizados, e sim os casos complexos. É esse da dor que está dentro do peito, desse trauma que está aí, que, quem sabe, os pacientes não têm mais informações. E hoje vivemos num universo extremamente com alto
conhecimento, com autoentendimento de como melhorar, como fazer tecido no nosso corpo. E a odontologia não está fora disso. A odontologia se diferenciou muito, a implantodontia se diferenciou muito. E hoje é esse o seu caminho. E é isso que eu quero entregar hoje para você nesse vídeo. Esse caso que era complexo de forma protética, era complexo de forma psicológica, era complexo de forma social e virou simplificado. E é dessa forma que eu termino esse vídeo agradecendo você e que você, quem sabe, obtenha resultados verdadeiros e que você sempre buscou. Não fique na zona do conforto, não fique aí quieto. Você é merecedor de uma melhor qualidade de vida. Obrigado.